Deus abençoe, águias do Senhor. Estamos aqui para mais um programa do Momento Conversa, a qual Deus tem nos capacitado a cada dia para trazermos temas e novas pregações para estar ajudando você no seu lar e nos ajudando também a cada dia. Este programa está conosco o irmão Mateus, o irmão João Gabriel e o irmão Jonatas. Nós iremos tratar hoje de um assunto como título e como tema, assumindo o controle. Nós iremos tomar as escrituras em Êxodos capítulo 4. Vamos ler apenas um versículo. Êxodos capítulo 4, versículo 2 diz assim: E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. O profeta Mombrana pregou uma mensagem intitulada: O que é isso na tua mão? E quando lermos Êxodos capítulo 4, se refere à história de Moisés. Moisés, se nós tomarmos a história dele antes dele estar numa posição que Deus queria, Moisés era um príncipe do Egito, Ele era um hebreu que, depois de uma perseguição aos pequeninos, ele foi jogado no rio. Ele acabou assumindo uma posição no Egito, depois de uma princesa deixar ele, E ele virou um grande homem do Egito, era um arquiteto do Egito. E este homem, certo dia, ele se revoltou com a situação e matou um dos próprios, vamos dizer, companheiros ali dele e fugiu para o deserto. Fugiu e ficou escondido lá por mais ou menos 40 anos, se casou, ele construiu famílias. E certo dia, na montanha, algo chamou sua atenção. Para darmos início a esse comentário, nós iremos comentar, irmão Mateus. Amém. É algo interessante, a respeito da mensagem que o irmão disse, Deus perguntou para ele: o que é isso em tua mão? Que antes disso ele perguntou para Deus. O profeta chega até a dizer que ele chegou a reclamar, Começou a reclamar: mas eu tenho a boca pesada, Senhor, como que eu vou lá falar com o povo? Como que eu não sou uma pessoa eloquente, eu não sou uma pessoa que possa convencer eles de que isso é a verdade. E Deus falou: te dou como Arão, como seu profeta. Ele falou: como que eu posso mostrar a glória do Senhor, para que eles creiam que eu sou o enviado de ti. E Deus perguntou: o que é isso em tua mão? Ele falou: é uma vara. Você vê que muitas vezes Deus ele não quer que nós tenhamos algo grande ou algo belo para que ele demonstre a sua glória. Verdade. Mas às vezes o pouquinho que nós temos ou algo que nós temos na nossa mão, Deus pode usar para mostrar a sua glória. Porque às vezes é nas coisas, como diz, é nas coisas loucas, nas coisas pequenas, que Deus confunde aos que se dizem sábios, os que se dizem poderosos, nas pequenas coisas. Perfeitamente, irmão Mateus. E o profeta até diz uma coisa assim, ele fala que as pessoas estão sendo servas de Satanás. Sim. Pelo fato de, às vezes, elas esperarem grandes coisas acontecerem para achar que Deus vai estar ali. Elas esperam ter grandes coisas. Não, se eu conseguir isso, eu creio que Deus vai me abençoar. Se eu conseguir isso, se eu tivesse isso... O profeta também fala: você não precisa ter muita coisa, porque a Bíblia diz: se você tiver fé como um grão de mostarda, se você pegar o que é um grão de mostarda, é uma semente pequenininha que talvez ninguém dê muito valor por ela, mas quando ela cresce e toma sua forma, é uma árvore imensa, uma árvore grande. O profeta fala assim: é necessário você ter apenas uma coisa na tua mão, a fé. Se você tiver fé no que Deus colocou ali para você, nada pode parar, nada. E a Bíblia está cheia de histórias, nós iremos discorrer algumas histórias aqui, irmão João. Isso que os irmãos estão falando é tremendo. Eu tava pensando aqui enquanto o irmão Mateus estava falando, o irmão Gabriel. Eu lembrei de Abraão. Mas Abraão ele recebeu a promessa do filho, E demorou um pouco de tempo, talvez aquelas pessoas elas zombaram ele, E aí eu imagino Deus fazendo essa mesma pergunta para Abraão: o que é isso na tua mão? É uma promessa. Então toma posse daquela promessa e assuma o controle daquela promessa. Como o Gabriel falou, talvez ele teria muitos motivos para ficar desesperado. Nossa, o tempo passou, não está acontecendo nada, não sei mais. Ele tinha uma promessa ali. E ele tinha uma fé também. E ele assumiu o controle daquilo. O irmão Bruno até fala quando as pessoas perguntavam alguma coisa para ele. E ele sempre cria. Até quando toda manhã o irmão Bruno fala que quando ele acordava ele perguntava: Sara, sentiu alguma coisa? Isso passou e um dia ele, tomando posse e assumindo o controle daquilo, ele recebeu aquela promessa.
E a mesma coisa todos nós, muitas vezes nós pensamos, por exemplo, de uma cura, nós precisamos de uma cura e pensamos que não temos nada. Pensamos, quem sou eu aqui? Mas Deus ele te dá uma coisa, ele te dá uma porção ali. Nem o irmão Gabriel falou. Tem um grão de mostarda ali, com esse grão de mostarda você pode fazer muitas coisas. Apenas você necessita de uma coisa, assumir o controle. Precisa assumir o controle daquilo e crer, você vai receber. Perfeitamente, né? E o profeta até diz assim que se você olhar para nossas qualidades e para quem nós somos, né, pela visão humana nós não conseguiríamos nada, né? Não poderíamos ter nada, né? É a graça de Deus sobre nós. Mas a questão é que Satanás consegue fazer as pessoas olharem apenas para elas. Eles tiram o que Deus pode fazer, eles tiram as coisas, e como nós vemos vários programas que dizem, os que passou foi naquele tempo, né? Coisas para aquele tempo, nesse nosso dia não existem mais essas coisas. A profeta diz aqui, fala assim, os tempos de cura, de dom já passaram, nesse tempo não existe. Não se trata disso. O que se trata é da pessoa ter fé nas coisas que Deus colocou na mão dela. Perfeito. As pessoas elas têm medo, essa é a questão. O profeta fala que a pior coisa que Satanás coloca na pessoa é o medo. Ela tem medo de exercer a voz dela, ela tem medo de exercer as mãos dela. O profeta fala assim, mesmo que você não tenha nada nas suas mãos, o que você tem? Eu tenho a fé, então use a fé. Eu não tenho uma espada, pega uma pedra, eu não tenho, pega o que tiver na sua mão e vá contra Satanás. Né? Essa é a questão, irmão Jonatas. Esse assunto é um assunto que, inclusive, eu vivi, né? Não que a gente seja melhor do que ninguém, mas esse projeto mesmo é um projeto que começou quando eu tinha parado esse projeto da Super Raça, o canal. E a gente tinha até montado uma equipe há 2 anos atrás para voltar com os vídeos no canal. Mas chegou um ponto em que todo mundo parou, né? Por vários motivos, né? Tinham razões. Eu me encontrei sozinho naquele programa da série de Daniel, né? Só que daí eu olhei para os dois lados, não tinha ninguém para ajudar. E aí veio exatamente essa palavra na minha mente. O que você tem na sua mão? Aí eu tinha um celular apenas para gravar. Eu não tinha microfone para colocar, não tinha nenhum equipamento, uma câmera para colocar para filmar. Apenas tinha um celular na minha mão e aí foi o suficiente. Eu peguei aquele celular e falei, não, eu vou fazer um serviço para Deus. Então a gente vem mantendo agora esse serviço, mas eu creio assim, não eu, mas o Espírito Santo através de um projeto que a gente começou, de não parar mais os vídeos no canal do Super Raça, o Espírito Santo falou, o que você tem na sua mão? Eu falei, eu tenho um celular. E eu coloquei o celular para filmar. E graças a Deus hoje a gente tem as câmeras, a gente tem um microfone, tem computador bom para edição, né? Temos uma equipe agora para montar, porque uma hora o Espírito Santo falou assim para mim, o que você tem na sua mão? Eu falei, eu só tenho um celular. E coloco o celular para filmar e eu fui em frente, né? Aí eu gostei muito do parágrafo que o irmão Brana fala. Os irmãos estavam falando sobre fé, né? Você só tem que ter fé na sua mão. O irmão Brana, na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, ele traça uma diferença entre fé e esperança. Porque a esperança, você olha para aquilo lá e fala, não, eu espero que isso dê certo. Mas surge a dúvida, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? É a esperança. A irmã Brana fala, fé não. A fé você não tem dúvida daquilo. É como se você já obteve aquilo. A esperança, você olha, talvez eu vou receber esse celular, mas será que eu vou receber ou não? Já a fé não. Você às vezes nem está com ele na sua mão, mas você tem fé que aquilo lá é como se já fosse seu. Entendeu? A fé não tem nenhum substituto, como para falar. A esperança não substitui a fé. Então a fé é isso, você toma aquilo como se já fosse seu. Você olha assim, não quero conquistar, por exemplo, Moisés, que nós estamos falando sobre Moisés ele tinha que ir no Egito e libertar o povo. Ele falou, mas como que eu vou lá sozinho e vou conquistar o povo? O que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado. Então com aquele cajado, né, que ele tinha, aquela vara na sua mão, ele conquistou uma terra inteira, porque ele obteve aquilo, ele assumiu o controle daquilo lá. É como se ele não teve esperança. Será que eu vou conseguir? Senão... Ele primeiro teve a esperança, mas depois ele falou, o que você tem na sua mão? Não, tem a fé. Então você vai agora com a sua fé lá, que você vai conseguir derrotar o maior exército da terra. E aí, só para mim encerrar aqui essa primeira parte do meu comentário e deixar os irmãos também falar, falando de Davi, né? Davi ele era um menino, tinha pouca aparência, era um jovem de pouca aparência. A irmã Brana fala assim, você não tem que olhar para a aparência. Embora você olhe assim, parece que não tem nada, como aconteceu no meu caso. Eu olhei, não tinha uma câmera, não tinha um tripé para segurar, eu tinha que colocar nos livros o celular, não tinha um tripé para segurar, né? Mas o irmão Brana fala, você não tem que olhar para a aparência, né?
Você tem que julgar pelo que está no seu coração. Se você quer conquistar aquilo lá, você vai em frente, pela fé, né? Então, muitas vezes, talvez surja um pensamento aí e fala assim, não, mas jovem pregando a palavra, o que ele sabe da mensagem? Não tem nem experiência. Mas você não tem que julgar pela aparência. Se isso está queimando o coração do jovem de falar a palavra, ele tem que pegar aquilo que está no coração dele e falar, não importa se estão falando que eu sou jovem, porque Davi era um jovem. Era um menininho lá, né, de aparência. O Brano até chega a usar uma expressão que para nós é meio forte, mas ele tinha a linguagem dele mais caipira, né? Fala, eram maricas. Né? Porque o Brano sempre fala isso, né? Numa linguagem mais caipira. Para nós parece um pouco forte. Mas ele estava mostrando que era um menino bem franzininho, bem magrinho, mas que derrotou um gigante. Perfeitamente. E, irmão Jonas, falando disso, eu vou até dizer uma coisa aqui, irmão Jonas, no parágrafo 70, ele faz um comentário, eu não irei ler o parágrafo inteiro, ele diz assim, ó, que quando Deus perguntou o que ele tinha na mão, ele perguntou o que era uma vara. Falou, joga no chão, Moisés. Ele jogou e se transformou numa serpente, numa cobra, e ele pegou pela cauda e ela se transformou numa vara novamente. O profeta diz assim, ó, uma coisa muito interessante. E por meio disso, Deus mostrou a Moisés o que ele podia fazer. Que ele ainda era Deus vivo. Ele podia pegar o natural e transformá-lo no sobrenatural. Ele podia fazer o que quisesse, porque ele era Deus. 72 ele diz assim, dá para imaginar, né, que cena crítica seria essa, esse velho de 80 anos com a barba branca, esvoaçando assim, feliz gritando, bradando, glória a Deus. Sua esposa nessa mula com uma criança em cada quadril, indo assumir o controle. Dá para imaginar? Aí vem o tema, assumindo o controle. Deus deu para ele uma situação, mostrou que ele era capaz, ele foi assumir o controle daquela situação. Essa é a questão. O que você tem na sua mão? Eu não tenho nada assim, ó. Ou então eu tenho uma pedra, eu tenho um taco, o que você tem na sua mão? Pega aquilo e vá assumir o controle da situação. Você não deve se acovardar com as situações ao redor, não deve olhar para o natural acontecendo, porque Deus pode pegar esse natural seu, essa visão sua e transformá-la num sobrenatural. É necessário o primeiro passo das pessoas, é necessário a pessoa dar a primeira iniciativa, vamos dizer, ter aquele impulso. Agora imagine se Moisés dissesse assim, não, senhor, eu não vou não. Lá eles também podem transformar essa vara em cobra. Se ele olhasse e começasse a contornar a situação, porque lá eles podiam, tinha os adivinhos, tinha os feiticeiros. Eles realmente transformaram a vara. Mas Moisés não olhou para aquilo, ele estava confiado na promessa que Deus deu a ele. Essa é a questão, das pessoas não confiam o suficiente no que Deus dá e tem esperança, como o Jonathan disse. Eu espero que as coisas estejam boas, eu espero que as coisas melhorem, eu espero que dias melhores virão. Irmãos, não vamos abrir o país, não haverá dias melhores. O nosso melhor dia vai ser de estarmos na glória, não existe outra coisa. Perfeito. O Mateus? É verdade. E é algo assim, que a gente tem que parar de certo momento, né, em nossas vidas e refletir, né? O quanto que nós estamos tomando Deus em sua palavra, né? Porque o que é que Deus nos deu agora em nossas mãos, né? O que foi aquela experiência que o profeta teve na montanha? Foi a espada na mão. É verdade. Não foi qualquer coisa na mão, foi a espada na mão, a espada palavra, a espada do reino. Né? Você observa que não é algo natural. Né? Moisés, por um momento, no primeiro êxodo, ele tinha uma vara natural na mão. Uma vara natural para mostrar o poder de Deus. Perfeito. Que era um tipo desse terceiro êxodo. E nós temos um profeta no terceiro êxodo que teve algo em sua mão e segurou firme esse algo em sua mão. Era a palavra de Deus, que era a espada do rei. Verdade. E nos ensinou, o Espírito Santo por meio dele, nos ensinou a lutar com essa mesma espada. Nos ensinou a lutar com essa mesma palavra contra os nossos verdadeiros inimigos. Né? E é como diz o profeta, às vezes as pessoas acham que o inimigo é o trinitariano, ou o inimigo é o batista, ou o fulano de tal igreja, ou isso, aquilo. Nossos inimigos são demônios. São espíritos que querem nos destruir. E que se nós não tomarmos essa espada que nós temos em nossa mão, e não lutarmos com essa espada que nós temos em nossa mão, que é o poder de Deus, e é Deus ainda assim em nós lutando com essa espada, o diabo no teu, tá? Mas é aí que nós temos que tomar essa espada e tomar as palavras de Deus. E tomar Deus em sua palavra. Né? Porque em certa mensagem, não vou me recordar o nome agora, algo muito especial que o profeta fala, as pessoas acham que Deus tem compromisso com tal denominação. As pessoas dizem, Deus tem compromisso com a minha igreja. O profeta fala negativo. Deus tem compromisso com sua palavra. Deus está na igreja. O profeta fala negativo. Deus não está na igreja. Deus está em sua palavra. Perfeito. Então, esse é algo, vamos dizer assim, central. Né? É a espada na mão. Agora, qual que é a nossa pergunta?
O que é isso em nossas mãos? A palavra do Senhor, a espada do Senhor. É o que nós temos para lutar nessa hora, para derrotar esses demônios, esses inimigos de todos os tipos. Amém. Algo tremendo. E o irmão Mateus dizendo isso, o profeta diz no parágrafo 85, ele diz bem assim, ele falando a história de uma doença, ele diz, como aquele sujeito vai andar se não for ao médico? Não posso fazer nada quando Deus disser, ele andará mesmo assim. Observe, compete a Deus cuidar da sua palavra. Amém. Ele vela para cumpri-la, ele está obrigado a cumpri-la. Amém. E ele cumprirá em todos os casos, o profeta diz amém. Amém. Para qualquer homem ou mulher que ouse confiar na palavra. Que coisa, essa é a verdade. Sim, Senhor, Moisés foi até lá e fez exatamente o que o Senhor disse para fazer. Se você pegar o que tem na sua mão e deixar que Deus o tenha, né? Muitas coisas irão acontecer. Eu só peguei essa parte do parágrafo. Então você vê o que o profeta diz aqui. Deus está obrigado com a sua palavra. Ele não tem compromisso com outras coisas. O foco dele é o que você leu. Senhor, eu creio na sua palavra. A sua palavra diz assim e eu irei seguir assim. Pronto, descanse. Bom, Jonatas? Amém. Estava vendo aqui, né? Os irmãos estavam falando sobre a vara. E se nós olharmos assim, o Brana fala, que vara que era aquela lá, né? Na mensagem veio adentro. O Brana fala que era uma vara de amendoeira. Por exemplo, ele arrancou aquela vara, né, de um pé de amendoeira e, se você olhar, perdeu a vida. Não tem como ter mais uma vida naquela vara, né? Então era uma vara morta. É como se fosse aquele, vamos supor aqui, um cabo de vassoura, que já não tem mais vida lá. Então era uma vara, não tinha vida. Mas teve um teste uma vez, vamos supor assim, um teste da palavra para ver o que era a vara. E aquela vara que era de Arão foi colocada lá no lugar santíssimo, né, lá no lugar santíssimo. E aquela vara que era considerada pelos homens uma vara feia, né, uma vara horrorosa, uma vara morta, ela floresceu. Então é porque tinha uma semente lá, uma semente que estava esperando um poder sobrenatural brotar naquela vara. Então, você vê o seguinte, Moisés estava com uma vara na mão, uma vara de amendoeira também, né? Estava com uma vara, Arão também tinha uma vara que estava morta. E eles pegaram aquilo que eles tinham na mão dele para enfrentar um dos maiores exércitos, né? Porque Moisés não sabia falar, então eu coloco Arão para falar. Né? Então Arão também tinha essa vara morta na frente. Mas aquela vara, que aos olhos de todo mundo era uma vara morta, que não tinha porquê, a vara de Arão floresceu. A vara morta de Moisés era a vara que se transformou numa serpente. Era uma vara que quando ele bateu na água, a água se abriu, né? O mar vermelho se abriu. Era uma vara lá que tinha que ser usada para executar a palavra, mas não era nada. O que você tem na sua mão hoje? Você olha assim, eu não sou ninguém. O que você tem na sua mão? Você tem uma fé na palavra? Você tem um pouquinho de fé? Você tem, como diz as escrituras, você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Tenho. Então é o suficiente para você mover uma montanha de um lugar para o outro. Se você tem um pouquinho de fé ainda nessa palavra, nessa verdade, nessa mensagem, é o suficiente para a terceira puxada operar nessa pessoa. Né? É só um pouquinho. Você não precisa de muito. Né? Igual o centurião falou, você não precisa, Jesus, que você vai lá na minha casa. Fala a palavra. Ele tinha esse grãozinho de fé lá. E essa fé, ela brotou, né, naquela vara, naquele centurião que os judeus olhando, é um gentil lixo, uma vara. Lá tinha uma semente que quando se encontrou com o Santo dos Santos, que era Jesus, aquela vara floresceu e foi executada a palavra. Perfeitamente, bom, Jonatas. E se você notar que as pessoas elas querem as coisas instantâneas. O profeta até diz uma citação, ele fala assim que as pessoas elas querem que aquilo aconteça imediatamente. Elas querem aquilo com instantaneidade, que exatamente naquele momento que ela pediu aconteça. A Bíblia diz assim, se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode mover uma montanha. Eu não posso chegar na montanha e dizer, mova daí e já querer que ela mova. Ela sair voando por cima das coisas e cair no lugar que você quer. O profeta fala, no momento que você diz para aquela montanha se mover e você creu naquilo, grãos começam a voar daquela montanha. As coisas vão acontecendo aos poucos. As coisas vão tomando lugar aos poucos. A pessoa que ela quer é instantaneidade. Deus te prometeu uma cura, irmão. Creia.
As pessoas que receberam muitas vezes as curas instantaneamente, no outro dia estavam doentes. As pessoas que receberam libertação, no outro dia estavam acarretadas de demônio novamente. Porque não tiveram fé para manter. O que você tem na sua mão? Eu tenho a palavra, a fé. Então tome controle daquilo. Comece a tomar controle daquilo. Cria uma atmosfera, que o profeta fala que é 3 metros, né? Você cria uma atmosfera, as pessoas ao seu redor vão notar que há algo diferente em você. Porque a sua atmosfera puxa uma atmosfera, a atmosfera puxa a atmosfera, a atmosfera puxa a atmosfera, ambos assumindo o controle na palavra de Deus. Esse é o que Deus realmente quer do seu povo. É que a pessoa tome ele em sua palavra e assuma aquilo, e não importa o que as pessoas venham a dizer. Irmão, você não vai conseguir isso, irmão, você não vai ter aquilo. Não importa, você está fechado, né? Para o lado de fora do mundo, está apenas focado no sobrenatural. Você e Deus ali. Né? Irmão João? Exatamente isso que o irmão Gabriel falou, né? Nessa questão eu penso entre Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam entrando naquela fornalha. Eles tinham uma coisa ali, eles tinham uma fé ali. O Brano até cita, né, que na noite anterior eles oraram e tudo mais, e eles sabiam em quem eles estavam confiados. E aí o irmão Brano fala, né, nesse passo que eles estavam dando para entrar na fornalha, né, e eu acho que quando Nabucodonosor sentenciou-eles ao fogo, eu acho que eles ficaram meio felizes, né, porque tenho certeza que eles sabiam que Deus é fogo, né. Então eles estavam naquela caminhada lá, mas só que eles tinham algo ali dentro. E eles tiveram paciência, porque muitas vezes, pensando assim, igual o irmão Gabriel falou, pensando que seriam coisas grandes, né? Muito poderiam imaginar, não, mas Deus vai tirar eles ali naquela noite, ele vai quebrar tudo aquilo ali e vai tirar eles daquela terra. Mas não, Deus ele vem numa simplicidade tremenda. E aí eles tiveram paciência, oraram, e quando eles estavam naquela caminhada, eles ainda não tinham paciência, porque eles chegaram no último passo e ainda não tinha acontecido nada. Só que eles tiveram que dar aquele último passo e não acontecer nada de entrar na fornalha para que aquele fogo consumisse só as ataduras que estavam na mão dele. Eles precisavam só disso. E quando eles entraram, o Espírito Santo desceu ali, o próprio Deus desceu e guardou eles do fogo. Eu penso que é a mesma coisa nós. Eles assumiram o controle daquela situação. Nós temos que assumir o controle de todas as situações da nossa vida. Mesmo que nós pensamos que nós temos algo pouco. Se a gente fosse pegar algo como a música, nós vemos uma flautinha pequenininha, né? A gente vê os instrumentos grandes, a bateria que é aquele grande assim, mas você vê uma flautinha, você fala, e aí, o que eu faço com uma flautinha dessa? Agora pega o irmão cheio do Espírito Santo, vai com essa mesma flautinha sobe ali em cima e vê quantas pessoas não são libertas por aquele toque. Por algo tão pequeno e tão simples, só que teve um poder imenso. É a mesma coisa a nossa fé. Às vezes nós pensamos que é algo pequeno, mas agora tome Deus em sua palavra e creia que a Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não importa a situação, só creia nisso e tome isso. Tome o controle da situação e use isso. E você vai ver o que vai acontecer. Perfeitamente. E nós estamos falando sobre Moisés, irmãos. Há também vários históricos, irmãos, estão contando aqui. O João chegou até a comentar da história de Davi. E o profeta faz os dramas, né, que ele mostra para as pessoas entenderem o que ele estava querendo dizer. Ele diz assim, agora imagine o pequeno Davi, um homem de baixa estatura, que as pessoas não davam nada por ele. E ele tinha um testemunho muito grande, porque quando chegou na presença de Saul, ele disse assim, Saul olhou para a estatura dele, olhou para a aparência dele e disse, como é que um homem desse pode lutar contra um homem de 3, 4 metros de altura? Que só a sua lança tem quase 6 metros de altura. Você não vai nem chegar perto dele. Começou a avaliar a situação ao redor, começou a falar, você não consegue aqui, você não pode aqui, você não vai fazer isso, você é muito pequeno, com quem você vai lutar? Pega a minha armadura. A profeta fala assim, tentou colocar os efeitos eclesiásticos, tentou colocar as ideias eclesiásticas dentro daquele homem, né? Mas ele não precisava daquele, era um homem cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não precisa de ideias formais ao redor. Ela sabe o que ela precisa, que é de Deus, apenas Deus e sua palavra. O que você tem na sua mão, irmão Jonatas? Eu tenho uma funda, eu tenho uma funda. O que você fez com essa funda? Eu matei um leão e matei um urso. Mas eles não são leão, não são urso, mas são experiências que Deus me fez provar que através dessa funda eu posso derrotar aquele homem. Durante a jornada nós temos várias experiências que você pergunta, mas qual a necessidade e a finalidade dessa experiência na minha vida? Aonde isso vai me afetar? Mas aí o profeta diz assim, há coisas que acontecem agora, pequenas, para que grandes coisas na frente você consiga vencer. Verdade. Entendeu? Então, assim, há certas... Você não deve ficar se perguntando ou questionando a Deus por que aquilo está acontecendo. Né? Ah, Senhor, será que eu fiz alguma coisa? Não, Senhor, eu creio que o Senhor me colocou para isso por um propósito na minha vida. Eu vou assumir o controle. Quem falar alguma coisa, eu irei mandar ficar quieto. As pessoas ao redor vão estar comentando, falando, mas Senhor, eu estou posicionado na sua palavra.
E Davi, né, Saul colocou as armaduras dele, falou, vai Davi, vai com as minhas armaduras. Aí Davi não conseguia andar direito, não conseguia se mexer. Ele falou, não, Saul, isso aqui não é para mim, é muito grande para mim. É muita coisa para mim, muitos dogmas, muitas doutrinas, muitos bacharelados e diplomas e DDDs, o profeta diz. Eu não preciso disso, eu preciso apenas da minha funda. Eu preciso apenas da minha palavra. E passou num riacho e pegou cinco pedrinhas. Né? Irmãos, vamos continuar contando a história. Vamos conversar sobre a história de Davi. Amém. Então, ele pega 5 pedrinhas, né? E o irmão estava falando sobre a experiência, né? Eu acho importante isso aqui. Estava falando sobre o jovem que se posiciona em favor da palavra, se ele tem no coração para falar, né? Mas o segredo de Davi ele não tinha só um desejo no coração. É o que o irmão acabou de falar, ele tinha uma experiência. Então, se o jovem ele tem uma experiência com Deus e aquilo queima no seu coração, aí ele pode enfrentar o Golias. Entendeu? Deus tem que dar essa experiência amarga para nós. Aí eu, só citando aqui para a gente continuar, na sexta-feira, o pastor Aldri estava pregando aqui, ele citou sobre Mombrana, falando assim, por que eu sou assim, né? Ele com o rifle lá que não mirava direito, ele mirava no alvo e não acertava o alvo, ele começou a chorar, ele falou, meu Deus, tô parecendo uma criança, não conseguindo acertar aqui com a arma, e ligava pro fabricante da arma, né? Mas Deus falou assim, eu te fiz assim por um propósito. E a gente sabe qual que era o propósito. Era para ele acertar o alvo na mensagem também. Para ele ficar nervoso quando ele não acertasse o alvo. Então, às vezes, Deus coloca coisas na nossa vida porque é Deus que colocou aquilo na nossa vida, né? Então, falando de Davi, né? Voltando aqui em Davi, o Mombrana falando aí que ele se posicionou ao lado da palavra e ele assumiu o controle. Porque em Israel tinha vários homens lá, guerreiros, né? O Mombrana até fala assim, um bebezão Saul, que era quase do tamanho de Golias, né? Eles falam essa expressão na mensagem. 2,3. E 203? Não, 2,3 metros. 2,3 metros. Um homem grandão, então. Ele era gigante, o Saul. Mas ele não assumiu o controle. Era rei, mas não tinha capacidade de assumir o controle. Mas um menininho lá, né? Só com uma funda, que pegou só 5 pedras, que o Mombrana fala faith, né? Que é fé, 5 letras. Jesus, né? 5 letras. Graça, 5 letras. Pegou aquilo lá. Falou, eu vou assumir o controle agora, colocou a pedrinha na funda e derrubou o Golias. Aí no parágrafo 140, o Mombrana diz assim, essa da mensagem que nós estamos estudando, né? Que é isso na sua mão. 140, o Mombrana diz assim, essa é a única coisa com que sei mexer, é esta funda. E isso é tudo o que um crente sabe, que Deus disse assim, e esta é a velha funda. Confiarei nela a qualquer hora, contra qualquer coisa que o diabo possa apresentar. Amém. É a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus derrotará Satanás em qualquer lugar, a qualquer hora, sobre quaisquer condições. Se um homem ou mulher ousar tomá-la, Deus em sua palavra, amém, eu posso vê-lo então como ele disse, bem, vai, então, o Senhor seja contigo. Aí ele continua aqui no 143, ele fala assim, eu disse, quero dizer, aquela religião que se grita, né? O Mombrana fala. Eu gostei desse parágrafo aqui, né? O Mombrana fala sobre questão assim da religião que é muito morna, mas ele está falando assim, eu gosto daquela religião que se grita, né? 144 ele diz assim, eu disse, essa é a religião mais antiga que já se conheceu. Disse, Deus perguntou a Jó, onde estava tu quando eu fundava os mundos, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e os filhos de Deus jubilavam 10.000 anos antes que o mundo fosse formado? Amém. Vamos chamar de santo rolador, de qualquer forma, então. É melhor se aprontarem, se acostumarem com isso. Então, eu creio assim, que essa foi a atitude de Davi. Quando ele viu que tinha um homem que estava afrontando a casa de Deus, ele levantou a voz. Ele gritou, ele falou, onde já se viu um homem afrontar o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, né, o Senhor dos exércitos? E ele se levantou, pegou uma simples funda e derrotou um gigante. Perfeitamente, irmão Jonas. Isso foi nisso, você numa situação que diz assim, sobre atitude. Tomar uma posição, assumir o controle, você ter uma atitude perante a situação. O que está faltando hoje, às vezes, para muitas pessoas terem promessas de Deus cumpridas na sua vida, é uma atitude. Né? Às vezes nós se deixamos levar demais por pensamentos, por ideias, por conversas, né, que não estavam indicadas e baseadas na Bíblia.
Eu tenho uma coisa comigo e creio que todo cristão, nós devemos ter e prezar por isso, que é: se aquilo não te faz efeito, não te faz crescer na palavra, afasta-te daquilo. Se aquele comentário do irmão não me fez edificar em nada na minha vida, o que eu vou dar argumento para aquilo? E se o irmão me fez algo que me fez continuar duvidoso da situação, o profeta diz: a melhor forma é você buscar a palavra, ver se aquilo que ele falou está batendo com a palavra. Aí vem qualquer pessoa e comenta as coisas, e diz as coisas, e fala as coisas, e você vai aderindo àquilo, você não tem uma atitude em relação a isso. Porque Davi teve uma atitude. O forte Golias afrontando o povo de Israel, milhões de soldados, quem sabe, tudo acovardado atrás das tendas escondidos. Chega um pequenininho e diz: quem que achou que está afrontando a palavra de Deus? Quem que é esse circunciso que está dizendo sobre as coisas de Deus? Eu vou lá lutar, não tem nenhum homem aqui, eu vou lutar. Essa é a posição que o cristão deve ter. Estão dizendo sobre a palavra, estão falando, inventando isso, que tenha a sua posição. Tome o domínio da situação, assuma o controle e diz: não, o profeta diz isso, a Bíblia diz isso, e eu creio nisso, não há nada que me faça mudar meu pensamento nisso. Deus me disse isso, eu vou seguir os passos. É você tomar Deus na sua palavra. Porque uma das coisas, se você vai em Apocalipse, você começa a ler em Apocalipse, havia 4 unções ao redor do trono. Era a unção do homem, a unção do boi, a unção da águia e a unção do leão. O profeta diz: a unção do leão, ela significa que você, toda vez que alguém vier enfrentar você, você deve rugir contra aquilo. Você deve afastar aquilo. Essa é a unção, não é para ficar parado ali. Você tem inteligência, você tem a sabedoria, você consegue ver as coisas como a águia. Mas quando alguém vier afrontar, você tem que ter a unção do leão. Fala: não, isso está errado, afasta-te de mim, saia daqui, não venha com essas conversas, assuma o controle da situação. Irmão Mateus, para não estar há muito tempo. Só um detalhe, algo que o senhor tinha comentado a respeito das experiências do senhor, do irmão Jonas, eu achei algo interessante, porque você observa que aquelas experiências que Davi passou fez com que quando ele chegasse ali, e que na verdade ele não foi nem porque ele tinha que ir para o exército, ele foi, se não me engano, levar comida para os irmãos deles, ou algo do tipo para os irmãos dele. E ele chegou lá e estava todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Todos os soldados, inclusive o rei. E ele chegou sem medo. Por quê? Porque ele teve uma experiência com Deus. Como aquilo que o irmão disse. Às vezes Deus nos dá algumas experiências na vida, até algumas experiências um pouco ferozes, amargas, para que quando chegamos diante de um inimigo grande, nós não tenhamos medo. Verdade. Porque ele não temeu. Mas ele chegou e falou: quem que é esse circunciso filisteu? Está afrontando o exército de Deus vivo. Quem que ele pensa que é? Incircunciso, por quê? Porque não tinha circuncisão, não tinha um sinal físico do impacto de Deus com o seu povo. Quem que ele pensa que ele é para ele chegar diante de um povo circuncidado e dizer que vai derrotar? Ele não temeu, então ele teve aquelas experiências pelo qual Deus fez com que ele tivesse, para que quando ele chegasse naquele inimigo ele não tivesse medo. Porque o profeta diz, que o medo é a pior coisa que o diabo pode colocar no homem. Que paralisa ou faz fazer coisas até erradas, É algo tremendo que o irmão disse. Achei interessante. Amém. Bom, João? Continuando sobre Davi, aí ele só precisou fazer uma coisa com o gigante, Precisou pegar 5 pedrinhas, igual o Jonathan falou, Que do inglês é Fate, 5 letras, e Jesus também tem 5 letras. E aí ele bastou tomar o controle e colocar aqueles 2 em movimento. Então quando você pega esses 2 e coloca em movimento, não tem nenhum gigante. Quando você toma essa atitude, quando você assume esse controle e pega essas 2 coisas e coloca ambas em movimento, você derruba qualquer gigante. Aí, circunciso. Perfeitamente. Eu gostei muito de os irmãos leram uma situação do profeta aqui dentro da própria Bíblia. Eles falam assim: às vezes nós precisamos ficar um pouco sozinhos. Às vezes, se as coisas estão muito conturbadas, você não está conseguindo assumir o controle da situação, fica um pouco a sós com Deus. Porque o profeta, quando ele estava, irmão João e os irmãos sábios aqui, ele, depois de muitas campanhas, estava cansado, não estava conseguindo agir muito bem. O que ele fazia? Ia para a mata. E ele fala assim: eu não ia para a mata para caçar. Eu levava o meu rifle, eu ia, mas eu não ia para caçar, eu ia para passar um momento com Deus. Aí diz assim, no 116, ele diz assim: eu gosto de ficar sozinho com Deus. Todo homem e mulher, aí ele diz: esse é o problema, você deveria passar mais tempo, todos os dias, em vez de perambular de um lado para o outro e correr por aí, deveria sair em algum lugar, orando e buscando a Deus. E aí, em cima da montanha, ele tinha as experiências dele, que ele podia ver Deus na natureza, ele podia ver Deus nas coisas. Verdade. E às vezes o que nós necessitamos é ter um momento pessoal entre você e Deus. É você esquecer o que está acontecendo lá, esquecer serviço, esquecer os afazeres, as coisas naturais, e deixar um pouco Deus, você e Deus um pouco a sós. E seja sincero com Deus. Senhor, eu não estou bem, eu estou nisso, eu estou naquilo, mas eu preciso do Senhor na minha vida.
Sim. Deus é um Deus que ouve todas as orações, Ele nunca está quieto, nunca está parado, nunca está calado. É nós que às vezes pensamos que Deus está parado. São tantas opressões durante o dia, são tantas coisas que Satanás coloca durante o dia na vida de um jovem, de casado, de família, de irmão, de parente. É tantas opressões que ele coloca que às vezes você não consegue ver Deus na situação. Você diz, Deus me esqueceu, Deus me deixou de lado, Deus não quer falar comigo, né? É isso que às vezes as pessoas devem tomar, ter um tempo a sós a mais com Deus, né? Que fique de conselho isso nesse programa. Tem um momento a sós com Deus, né? Essas coisas estiverem muito conturbadas. As considerações finais, irmão Mateus? Amém. Foi uma honra, né? Um privilégio falar sobre esse assunto, um assunto que eu creio que me edificou muito aos irmãos e espero que nós possamos ter passado pelo menos uma porcentagem do quanto nós fomos abençoados. Não, João? Amém. Que Deus possa abençoar cada um. Que vocês possam fazer como Davi, né? Colocar a fé em Jesus em movimento. E que vocês possam ser abençoados em suas casas. E não deixe nenhum gigante circunciso a envergonhar você. Deus abençoe a todos. Amém. Jonas? Amém. Só esclarecendo é que às vezes nós falamos assim, você tem que assumir o controle, né? Às vezes o nosso eu não faz nada. É Deus, você tem que se entregar para Deus, como foi lido pelo irmão, acho que foi o irmão Gabriel que leu, o irmão João, que é Deus que vai e toma o controle por você, né? Você só tem que se render. E aí o irmão João, só citando ali, apenas para mim encerrar, o irmão João estava citando sobre uma flauta, né, que é pequenininha. Eu lembrei de uma história que o irmão Brana conta daquele violino que estava abandonado, que ninguém dava nada para ele. E o leilão estava indo, todo mundo rejeitava o violino. Mas um homem que tocava violino, né, o irmão que toca violino sabe como é que é o nome, violinista. Ele foi lá, pegou o violino, tocou, emocionou a plateia e todo mundo começou a dar os seus lances, né, maior para aquele violino, porque viu o segredo, né, que aquele violino tinha. Então, às vezes nós olhamos para nós mesmos achando que nós não temos nada, não temos nenhuma habilidade, e realmente nós não somos nada. O segredo é o violinista por trás de nós. Amém. Deus abençoe. O Jonas falando isso assim, tem uma frase que diz assim, não é aonde você está ou quem você está, mas é quem está por trás daquilo. Aonde você depositou a sua fé. Né? Essa é a questão. Às vezes os problemas estão todos ao redor, mas você depositou a sua fé, você descansa. Você dorme e fala, não, Deus proverá todas as coisas para mim, porque eu tenho crido em tua palavra e Ele é fiel para cumprir. Amém? Que Deus abençoe você no seu lar, na sua casa, né? Que esse programa de alguma forma possa edificar o seu coração, a sua fé, a sua alma. Não deixe esses pensamentos, ideias, coisas erradas virem à sua mente para tentar te conturbar, tirar do foco da palavra. Pensamentos, doutrinas, coisas erradas, não deixe isso vir, não. Foca a sua palavra, foca o seu pensamento na palavra de Deus. E se tiverem dúvida, vá ler, vá orar, vá ter o seu momento pessoal com Deus. E creio que muitas coisas na sua vida se esclarecerão. Amém? Que Deus abençoe você. Shalom. Shalom.